Ei pessoal, hoje nós vamos ler o capítulo 2, o teste do poço. Certa vez ouvi uma história sobre um homem que teve uma experiência infeliz quando caminhava para casa, uma noite na volta do trabalho. Esse homem trabalhava até tarde da noite e seu turno só terminava nas primeiras horas da manhã. Para chegar em casa mais depressa, ele geralmente pegava um atalho que passava por um cemitério. Em uma noite sem lua, ele não conseguia enxergar muito bem e por acaso caiu em um túmulo que fora cavado no dia anterior. Por mais que tentasse, ele não conseguia sair daquele buraco. Então, começou a gritar e a jogar terra e pedras na esperança de que alguém viesse salvá-lo. Mas era no meio da noite e ninguém estava por perto para ouvir os seus gritos de ajuda. Finalmente, decidiu simplesmente esperar até de manhã, quando alguém passasse por ali e o ajudasse. Então ele apenas se sentou em silêncio no canto da cova. Mais tarde, naquela noite, um homem embriagado estava passando pelo cemitério e, por acaso, caiu na mesma cova recém-cavada. Por mais que tentasse, ele não conseguia sair daquele buraco. Então, assim como o primeiro homem, começou a gritar por socorro e a jogar pedras, mas estava tudo tão escuro e quieto e ele não obteve resposta. Então, de repente, uma mão pareceu sair do nada e tocá-lo no ombro. Uma voz disse: "Ei, amigo, não tem como sair daqui." Estranhamente, depois de ouvir essa voz, ele conseguiu. Essa é apenas uma velha piada, mas demonstra a verdade de que podemos realizar muita coisa se estivermos adequadamente motivados. E quando você se encontra nas covas da vida, é bom saber o que você pode fazer para sair delas. O teste do poço, encontrando a saída. Quer gostemos disso, quer não, todos nós passaremos por alguns momentos em que nos sentiremos como se nossas circunstâncias fossem simplesmente poços. Podemos não ter certeza de como entramos naquele poço e menos certeza ainda de como vamos sair dele. Mas uma coisa é certa, não avançaremos na direção do nosso destino se não sairmos de lá. Quando digo que José estava passando pelo teste do poço, todos nós podemos nos identificar com a experiência dele. Esta foi literalmente a situação na qual José se encontrou. Logo depois de receber aqueles sonhos gloriosos de Deus, tudo parecia estar indo tão bem para José. Então, de repente, ele estava em um poço. Veja Gênesis 37, 24. E parecia que aqueles sonhos de honra e autoridade eram apenas algum tipo de brincadeira cruel. O que poderia ter feito com que José acabasse dentro de uma cisterna? E que lições ele teria de aprender antes de poder sair dali? Assim como José, é importante entendermos as lições do teste do poço para podermos passar nesse teste e prosseguir. Do ponto de vista de José, aquele dia provavelmente tivera um começo maravilhoso. Ele dissera recentemente ao seu pai que seus irmãos poderiam ter uma melhora no comportamento e agora seu pai o estava realmente enviando em uma missão de ir verificar o que eles estavam fazendo. Pode ser que parecesse para José que o seu sonho de liderar sua família já estivesse se cumprindo. Gênesis 37, de 12 a 24, conta a história. Os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: "Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá." "Sim, Senhor", respondeu ele. Disse-lhe o pai: "Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias." Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: "Que é que você está procurando?" Ele respondeu: "Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos?" Respondeu o homem: "Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: 'Vamos para Dotã.'" Acho um pouco engraçado o fato de José ter sido enviado para encontrar seus irmãos, mas depois ele próprio acabar se perdendo no campo. Veja Gênesis 37, 15. Sabemos que seus irmãos o chamavam de aquele sonhador. Veja Gênesis 37, 19. E agora parece que ele podia ser alguém que também sonhava acordado. Afinal, ele não encontrou o homem, foi o homem que o encontrou.
Ora, José tinha apenas 17 anos de idade, pode ter facilmente se distraído com seus sonhos. Mas seja o que for que José sonhou naquele dia, tem uma sensação de que ele não imaginava o que estava prestes a acontecer. José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos de seus irmãos, dizendo: não lhe tiremos a vida, e acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Gênesis 37, de 17 a 24. Que choque! Tudo parecia estar indo tão bem para José até aquele momento. Ele estava em uma missão de informar seu pai a respeito dos seus irmãos. Seu pai o enviara e ele estava até usando o belo manto que o marcava como o filho favorito de seu pai. Todavia, antes que se desse conta do que estava acontecendo, José foi lançado dentro de um poço. Seu pai não estava por perto. Ele não tinha mais o belo manto que seu pai lhe dera. Ele não tinha comida nem água naquele poço. E o que era pior, parecia não haver como sair dali. Ele poderia muito bem morrer naquele poço. Em pouco tempo, começou a parecer que os seus sonhos nunca se realizariam. José estava passando pelo teste do poço. Todos nós precisamos passar por esse teste específico em um momento ou outro. Passamos pelo teste do poço quando nada nas nossas vidas parece estar dando certo. Quando as coisas que corriam tranquilamente, de repente, parecem dar muito errado de uma vez só. E é durante o teste do poço que é fácil ficarmos desanimados e deprimidos, porque quando estamos dentro de um poço parece que não há saída. Cada um de nós cairá em um poço em algum momento de nossas vidas. A questão é, vamos ficar nesse poço para sempre? Ou passaremos no teste do poço e prosseguiremos rumo ao nosso destino? Se quisermos saber como sair dos poços da vida, é importante entender como foi que caímos dentro deles. Há razões para acabarmos em um poço e há testes pelos quais precisamos passar para sair dele. Razões para você se encontrar dentro do poço. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que alguns poços são simplesmente parte da vida. Em João 16:33, Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições. Jesus sabia que teríamos problemas porque ele sabia que estaríamos vivendo em um mundo contaminado pelos efeitos do pecado. Como consequência do pecado, este mundo está cheio de problemas e os poços são apenas uma forma deles. Os poços são simplesmente o subproduto de um mundo caído. Ora, nós mesmos podemos convidar esses problemas e costumamos fazer isso, ou os problemas podem simplesmente decidir aparecer sem serem convidados. De uma forma ou de outra, no curso da vida, podemos esperar encontrar alguns problemas. Enquanto estivermos nessa terra, passaremos por situações difíceis, por tempos desafiadores. Muitas vezes, quando nos encontramos em um poço, parece que tivemos pouco a ver com a maneira como chegamos ali. Mas se olharmos para dentro de nós, geralmente descobriremos que exercemos pelo menos algum papel para nos encontrarmos dentro de um poço. E muitas vezes não reconhecemos a nossa própria responsabilidade. Em tempos difíceis, é muito mais fácil culpar outros do que dar uma boa e profunda olhada em nós mesmos. E pelo fato de o mundo estar cheio de pecado, certamente nunca temos escassez de pessoas a quem podemos culpar. Tornou-se muito popular na nossa sociedade de hoje adotar uma mentalidade de vítima. Em outras palavras, colocar a culpa por todos os nossos problemas nas outras pessoas. Se estivermos passando por um período difícil, é fácil culpar os nossos pais, o nosso cônjuge ou até o governo pelos nossos problemas ou fracassos.
Não pretendo parecer duro ou insensível, mas se seus pais o deixarem cair de cabeça quando você era bebê, lamento, mas é hora de superar isso. Se você tem 48 anos de idade agora, é hora de deixar esse incidente para trás e fazer alguma coisa com a sua vida. Esse é um exemplo extremo, mas estou tentando defender um ponto importante. Ainda que os pecados dos outros tenham colocado você dentro de um poço, você é o único que pode assumir a responsabilidade por sair dele. Você nunca sairá até que pare de culpar as outras pessoas pelas dificuldades que encontra na vida. José teve a oportunidade perfeita para desenvolver uma mentalidade de vítima. Afinal, ele estava apenas obedecendo ao seu pai quando seus irmãos o lançaram naquele poço. E sabemos que os irmãos dele fizeram isso por ciúmes, porque a Bíblia fala claramente que seus irmãos não apenas o invejavam, mas também o odiavam. Veja Gênesis 37, versículos 4 e 11. Teria sido fácil colocar toda a culpa pelo incidente do poço nos irmãos de José. Teria sido fácil para José focar somente nos pecados deles e nunca dar uma olhada no seu próprio orgulho. É verdade que os irmãos de José tiveram uma atitude má, e essa atitude os impeliu a lançar José no poço. Mas José também teve uma atitude pecaminosa que contribuiu para o problema. José teve uma atitude de orgulho. Em Gênesis 37:18, lemos que: "Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo." Pense nisso por um instante. Como você supõe que eles foram capazes de perceber que era José a uma distância tão grande? Creio que eles puderam vê-lo porque ele estava usando aquele manto de muitas cores. Pelo que sabemos, ele deveria ser laranja, verde, amarelo ou púrpura. Seja como for, ele provavelmente era visível de longe. Estou certo de que José amava aquele manto e o usava em todos os lugares por onde ia. Seu pai lhe dera como sinal do seu favor, de forma que é compreensível que o manto fosse especial para José. Mas sabemos que ele tinha um problema de orgulho, e é possível e até provável que José usasse aquele manto como uma atitude de orgulho, fazendo seus irmãos sentirem mais inveja ainda. Seus irmãos estavam no deserto cuidando das ovelhas, trabalhando duro para seu pai, e de 1,5 km de distância, viram aquele manto se aproximando. Isso pode tê-los deixado furiosos, especialmente se eles achavam que José estava sempre se exibindo. Talvez José estivesse sempre projetando a atitude de: "Sou o favorito de meu pai, sou o melhor que todos vocês." Se você pensar no assunto, poderá se questionar por que os irmãos de José estavam juntos, trabalhando no campo, enquanto José ficava em casa. Muitos teólogos acreditam que seu pai teve de separá-los, porque os irmãos de José o odiavam tanto, sua presunção gerava conflito demais. Jacó pode ter enviado José para encontrá-los na esperança de que pudesse haver alguma reconciliação, uma vez que não é provável que Jacó realmente quisesse que José fosse verificar se seus irmãos estavam bem. Afinal, eles eram 10 homens adultos, todos profissionais e todos mais velhos que José. Jacó provavelmente sabia que os irmãos estavam todos bem. Ele apenas queria ajudar no sentido de que um relacionamento se desenvolvesse entre José e todos eles. Mas José era um fanfarrão tão grande que o relacionamento entre seus irmãos e ele havia se tornado terrivelmente tenso. Além do mais, José teve alguma responsabilidade por gerar aquele relacionamento tenso e por piorá-lo. José podia parecer uma vítima inocente naquele poço, mas ele contribuiu para os eventos que o colocaram ali. Ouvi histórias semelhantes de pessoas que acreditam que os seus problemas são estritamente o resultado das atitudes dos outros. As pessoas simplesmente têm inveja de mim, elas dizem. Não sou o único que tem problemas. Não é a minha maneira de agir, não é a minha maneira de falar, não é a maneira como eu me apresento. Todos os outros é que têm problemas. Quando nos encontramos em um poço, primeiro precisamos dar uma boa olhada em nós mesmos. Devemos considerar que nós somos o problema e que somos a razão de estarmos no poço. É verdade que os irmãos de José tinham um problema, a inveja, mas José também tinha um problema, o orgulho.
E esse orgulho era a verdadeira razão pela qual José acabou dentro de um poço. A fonte dos seus problemas estava dentro do seu próprio coração. Podemos aprender muito sobre o teste do poço nos vendo em José. José era um filho que tinha o favor de seu pai. De uma forma muito semelhante, somos filhos e filhas do Rei, e nós também temos o favor do nosso Pai Celestial. Reflita sobre o Salmo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. O pai de José, devido ao seu grande amor por ele, lhe dera um presente. De forma muito semelhante, o nosso Pai Celestial nos dá dons, e ele não os toma de volta. Mas José tornou-se orgulhoso pelo presente que seu pai lhe dera, e ele o exibia todas as vezes que tinha uma oportunidade. Ele começou a achar a sua identidade no presente que o identificava como filho favorecido, em vez de encontrá-la no relacionamento que fazia dele o filho favorecido. Ele acabou perdendo aquele presente como resultado disso. De um modo muito semelhante, podemos ficar envolvidos com os dons que Deus nos deu. Podemos começar a encontrar nossa identidade ou nosso senso de valor nesses dons, em vez de encontrá-los naquele que os concedeu. Quando fazemos isso, nós nos tornamos orgulhosos e corremos o risco de perder os dons. Quero esclarecer algo importante. O pai de José lhe deu o presente, mas não foi o seu pai quem o tirou dele. José perdeu seu manto de muitas cores por meio dos seus próprios atos. Ele o perdeu porque havia se tornado orgulhoso por causa dele e do que ele representava. Quando Deus nos dá dons, ele não os retira. A Bíblia nos diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A versão King James em inglês diz que eles são sem arrependimento, Romanos 11, 29. Isso significa que Deus não retira os dons que ele nos deu, mas nós mesmos podemos perdê-los se andarmos com orgulho. Pergunto-me quantas pessoas possuem o dom de Deus, mas não podem usá-lo porque andam em orgulho? Para responder a isso, quero que você pense no fim da história de José. José acabou se tornando governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Como consequência disso, ele também se tornou o segundo homem mais rico do mundo. Ele provavelmente tinha centenas de mantos de muitas cores, tantos mantos quanto seu coração poderia desejar. Deus restaurou o que ele perdeu 100 vezes mais. E José recebeu de volta algo muito mais importante que um manto. Ele recebeu de volta o seu relacionamento com seu pai. Durante anos, ele não teve comunhão com seu pai. Ele não tinha sequer certeza se ele estava vivo. Mas depois que José aprendeu a andar em humildade, Deus restaurou o relacionamento de José com seu pai, assim como tudo mais que ele perdera. Quando você se encontra dentro de um poço, você pode sentir que tudo está perdido. Mas se você clamar a Deus com humildade de coração, Ele está ansioso para restaurá-lo. A Bíblia diz que se você se humilhar, será exaltado. Veja 1 Pedro 5,6. Seja o que for que você tenha perdido, Deus pode substituí-lo 100 vezes mais, se você se arrepender e andar em humildade. Mentiras do poço. Aprendemos que é perigoso andar com orgulho, porque você pode acabar dentro de um poço. Mas precisamos entender que o poço em si pode também ser um lugar perigoso. E isso por causa do que chamo de as mentiras do poço. Tenho certeza de que todas as vezes que você cair dentro de um poço, você encontrará as mentiras do inimigo, mentiras de acusação, mentiras de desesperança e até evidências fabricadas. E se você acreditar nas mentiras dele, pode ficar nesse poço indefinidamente. Se você quer sair desse poço, terá de aprender a discernir as mentiras do inimigo e resisti-las com a verdade. A primeira verdade que precisamos ter em mente a fim de vencer as mentiras do poço é esta: é Satanás quem nos acusa e não Deus. Apocalipse 12:10 identifica Satanás como o acusador dos nossos irmãos. Todas as vezes que você tiver um pensamento acusador, saiba que ele vem de Satanás. É importante entender isto, porque quando você cair em um poço, o diabo imediatamente começará a acusá-lo. Poderá ouvir as acusações dele na sua mente, nos seus pensamentos.
Satanás apresenta pensamentos do tipo: veja, você não vale nada ou não estaria nesse poço. E mais, você nunca servirá para nada, nunca fará nada para Deus, nunca conseguirá consertar o seu casamento, nunca conseguirá consertar a sua vida. Todas as vezes que você ouvir um pensamento assim na sua mente, lembre-se da fonte dele, porque é Satanás quem nos acusa e não Deus, e temos ordens de resistir a ele. Veja Tiago 4:7. Há uma diferença entre ser acusado pelo inimigo e ser convencido pelo Espírito Santo. Podemos reconhecer a convicção do Espírito Santo porque o Espírito sempre oferece esperança. A convicção diz: você está errado, mas se arrepender, você estará certo. Eu o ajudo a superar isso. Mas a condenação diz: você sempre faz as coisas erradas, nunca fará qualquer coisa certa, jamais conseguirá fazer melhor. As coisas nunca funcionam para você. Condenação não é de Deus. Quando José estava no poço, ele teve a oportunidade de ser acusado pelo inimigo e acreditar em suas mentiras. Satanás provavelmente foi até José e disse: acabou, cara. Esses sonhos nunca vão se realizar. Você estragou tudo com essa coisa de orgulho e agora simplesmente é tarde demais. Você morrerá nesse poço. Está tudo acabado. Não há razão para clamar a Deus agora. Por que você deveria confiar em Deus? Afinal, veja o que Deus permitiu que lhe acontecesse. Ele realmente não se importa com você. Na verdade, ele nunca se importou. É isso que o inimigo faz. Todas as vezes que estamos em um poço, Satanás está bem ali para nos acusar. E ele não para por aí. Ele acusa Deus também. Ele diz: veja o que Deus fez, veja o que Deus permitiu que lhe acontecesse. Deus não é fiel a você. Se ele fosse, isso jamais teria acontecido. José teve de lutar contra as mentiras do inimigo e nós devemos fazer o mesmo se quisermos sair do poço. Sabemos que Deus é fiel, sabemos que as palavras dele são verdadeiras. Mas quando estamos no poço, o inimigo tentará nos fazer colocar o foco nas nossas circunstâncias, em vez de focarmos a fidelidade de Deus. O inimigo até manipulará essas circunstâncias para tentar fazer as suas mentiras parecerem com a verdade. Se permitirmos que as circunstâncias determinem o que cremos, podemos ficar aprisionados nas mentiras do poço. É importante entender isso porque o inimigo é muito enganoso. Ele não apenas lhe dirá uma mentira, como ele também fabricará evidências para sustentar suas mentiras. Foi assim que ele pôde fazer o pai de José acreditar na mentira de que José estava morto. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Gênesis 37, versículos de 31 a 33. Os irmãos, na verdade, não disseram a seu pai que José havia sido devorado por animais selvagens. Em vez disso, eles criaram falsas evidências e depois fizeram ao pai uma pergunta para induzi-lo ao erro: é esta a túnica de teu filho? Jacó acreditou naquela evidência, tirando a conclusão precipitada de que seu filho estava morto. Com a sua própria boca, Jacó disse: um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Isso era mentira, e ele acreditou nessa mentira por mais de 20 anos. Pense nisto. Durante 22 anos, Jacó acreditou que seu filho estava morto. Durante 22 anos, ele provavelmente chorou à noite até dormir, tendo pesadelos com o leão matando seu filho, destruindo-o membro por membro. A Bíblia diz que Jacó estava tão cheio de dor que ele se recusava a ser consolado e dizia: chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. Gênesis 37, 35. Mas não era verdade que José estava morto. Jacó concluiu que esta era verdade com base em evidências fabricadas. Observe a crueldade dos irmãos de José. Eles ouviram o choro de seu pai e viram sua dor. Mas eles nunca foram até ele contar a verdade, que teria posto um fim ao sofrimento. Eles poderiam ter retirado o sofrimento de seu pai em um instante,
dizendo a ele: ouça, isso não é verdade. José não foi realmente despedaçado por feras selvagens. Nós apenas fabricamos aquela túnica ensanguentada. Eles, porém, jamais refutaram a mentira que fora plantada tão astutamente. Você pode perceber a dureza do coração deles? Essa é a dureza do pecado. Eis o quanto o inimigo é enganoso. Vivemos em um mundo endurecido pelo pecado e seremos tentados por evidências fabricadas, assim como Jacó. E igual a Jacó, sofremos uma dor desnecessária se permitirmos que as mentiras do poço determinem aquilo que cremos. Isso é muito importante. Se você quer sair do poço, precisa aprender a discernir as mentiras do inimigo. Porque quando estamos dentro do poço, estamos especialmente vulneráveis. Quando se está dentro do poço, as circunstâncias geralmente não parecem muito favoráveis. E é exatamente aí que Satanás manipulará essas circunstâncias que estão diante de nós, como uma evidência de que deveríamos acreditar nele em lugar de ter fé em Deus. Contudo, uma evidência fabricada não é a verdade. Os irmãos de José mostraram uma túnica ensanguentada como evidência, e essa evidência parecia bastante convincente. Era, no entanto, uma evidência fabricada, mas não era verdade. Se quer vencer as mentiras do poço, você precisa aprender a focar o que Deus disse. Quando se está dentro do poço, é preciso lembrar que nada é difícil demais para Deus, independentemente de qual seja a evidência que o inimigo possa produzir. Digamos que você esteja passando por alguns desafios no seu casamento. Satanás fabricará evidências para convencê-lo de que você está casado com a pessoa errada. Hoje, os psicólogos administram esses testes de personalidade para mostrar que certos parceiros não são compatíveis e não deveriam se casar um com o outro. Porém, ao fazer um desses testes, a evidência poderia facilmente lhe dizer uma mentira. Você poderia olhar os resultados do teste e dizer: misericórdia, sou o oposto da minha esposa. Acho que estou casado com a pessoa errada. É claro que você é o oposto da sua esposa. Você não iria querer se casar com alguém como você, porque se você fosse casado com você mesmo, ficaria louco. A verdade é que quando duas pessoas que são opostas se unem, Deus pode fazer algo lindo, porque juntas elas podem se parecer com Jesus. Esse é o plano de Deus para o casamento. Aparar as pontas ásperas para que juntos vocês possam se parecer com Jesus. Contudo, quando essas pontas ásperas começam a se manifestar, as coisas podem ficar desconfortáveis. E é então que Satanás estará bem ali para mentir sobre o plano de Deus para o casamento. Ele dirá: veja, este casamento nunca vai dar certo. E então ele produzirá evidências para sustentar sua mentira, mas elas ainda serão uma mentira e você terá de resistir a elas. Ainda pior que a sua evidência fabricada é a maior mentira de Satanás. Você errou feio demais. Agora é tarde demais. Você estragou tudo a ponto de nunca mais poder cumprir o destino de Deus para a sua vida. Você percebe que a Bíblia é um livro inteiramente sobre restauração? A Bíblia está cheia de histórias sobre pessoas que erraram tão feio que parecia que nem Deus poderia fazer nada a respeito. E, no entanto, Ele restaurou cada uma delas. Ele quer que você saiba que nada é impossível para Ele. Enquanto você tem fôlego de vida, nunca é tarde demais para clamar a Deus. Não importa em que poço você está, se clamar a Deus, Ele pode resolver isso. E esse grito de socorro é o verdadeiro propósito do poço. O propósito do poço. Podemos adquirir alguma percepção importante de outro personagem bíblico que errou e foi lançado em um poço. Seu nome era Jonas. Você se lembra dele? Deus tinha um grande destino em mente para Jonas. Deus lhe deu uma missão de salvar uma cidade inteira da destruição. Veja Jonas 1:2. Mas quando Deus ordenou que ele fosse a Nínive, Jonas decidiu seguir na direção oposta. A propósito, esta é sempre uma má estratégia. Assim, Jonas terminou na versão marítima de um poço, a barriga de um peixe. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor. Ele me respondeu:
Do ventre da morte ou do Sheol gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jonas 2, versículos 1 e 2. O Sheol é simplesmente uma palavra do Antigo Testamento para cova ou poço. Portanto, Jonas clamou a Deus do fundo do poço. Não deveríamos nos surpreender com o fato de Jonas ter acabado em um poço. Ele errou feio. Deus dera a Jonas uma missão muito importante e ele basicamente se recusou a executá-la. Jonas fugiu dos planos de Deus e, em resultado, acabou no poço. Entretanto, do fundo daquele poço, Jonas clamou a Deus, e quando ele clamou a Deus, o Senhor ouviu a sua voz e o libertou. Este é o propósito do poço, fazer com que clamemos a Deus. O propósito do poço é nos colocar em um lugar tão fundo que não possamos sair dele, não sozinhos. E quando percebermos que não conseguiremos sozinhos, clamaremos a Deus. Quero que saiba que seja qual for o poço onde você esteja, ainda que você mesmo tenha cavado, Deus é grande o bastante para tirá-lo dele. Não é um feito difícil para Deus tirar você de um poço. Ele é um Deus redentor e realmente tem prazer em tirar seus filhos de dentro dos poços. Não importa dentro de quantos poços você possa estar. Você poderia estar dentro de vários poços ao mesmo tempo. Você poderia estar em um teste do poço com relação às suas finanças, em um teste do poço com relação ao seu casamento e em um teste do poço com relação ao seu trabalho. Mas Deus pode libertá-lo de cada um deles se você simplesmente clamar a Ele. A pergunta mais importante não é se Deus pode libertá-lo do poço. A pergunta mais importante é: você vai clamar a Deus com humildade ou vai simplesmente reclamar, murmurar e se queixar? Odeio apontar isto, mas muito do que gostamos de chamar de oração não é nada mais do que reclamação. Só porque estamos falando com Deus, pensamos nisso como oração. Mas na verdade, isso não é falar com Deus como se Ele fosse o nosso Pai amoroso. É reclamar com Ele de tudo o que não gostamos. Estou certo de que José foi tentado a reclamar quando se viu dentro do seu poço. Não é difícil imaginá-lo andando de um lado para o outro dentro do poço, murmurando para Deus sobre o quanto tudo aquilo era injusto. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Afinal, sou uma pessoa tão boa e reta, tenho um tremendo destino para a minha vida. Simplesmente não consigo acreditar que o Senhor deixou isso acontecer comigo. Aposto que a primeira parte da conversa de José foi assim, apenas reclamação. Mas em algum momento naquele poço, José deve ter mudado. Em algum momento naquele poço, José deve ter clamado a Deus em verdadeira humildade, porque depois da experiência dentro do poço, ele se tornou um homem transformado. José pode ter falhado no primeiro teste, mas prosseguiu para fazer outros 9 testes em sua vida. E daquele momento em diante, ele começou a fazer a coisa certa todas as vezes. Na verdade, é impressionante observar quantas vezes José fez a coisa certa quando se deparou com a tentação. Alguma coisa aconteceu com José naquele poço. Em algum momento, lá dentro, José deve ter assumido a responsabilidade pelos seus próprios pecados e falhas. Em algum momento, José deve ter clamado a Deus com verdadeira humildade. Em algum momento, naquele poço, José deve ter se ajoelhado e dito: Deus, preciso que tu me perdoes. Admito que sou uma pessoa orgulhosa e arrogante e peço que faças uma obra em meu coração. Quando José fez isso, sua situação começou a mudar. Embora isso não fosse aparente no momento, as circunstâncias mudaram e começaram a se alinhar na direção do seu destino. Primeiro, seu irmão Judá teve a ideia de vender José para os mercadores midianitas, em vez de deixá-lo no poço para morrer. Veja Gênesis 37, dos versículos 26 ao 28. E aqueles mercadores midianitas levaram José para o Egito e o venderam a Potifar. Gênesis 37, versículo 36. Ora, ser vendido como escravo pode não parecer uma grande alternativa ao poço, mas era melhor que a morte certa. E José certamente teria morrido se tivesse sido deixado dentro do poço.
Antes mesmo de José entrar naquele poço, Deus tinha um plano para tirá-lo de lá e para levá-lo ao seu destino. E quando José clamou a Deus, Deus começou a trabalhar por meio daquela situação, porque ser vendido como escravo no Egito colocou José a um passo mais próximo do seu destino. Os irmãos de José intentaram aquilo para o mal, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50, 20. Redenção do poço. Deus sempre tem um plano. Não importa em que poço nós possamos estar, Deus tem um plano para nos tirar dele. E se cavarmos um pouco mais fundo nessa história, perceberemos alguns sinais do plano mestre de Deus para a redenção. Seu plano fundamental era nos redimir por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. E há sinais ou figuras de Jesus nessa história. Lembre-se, os irmãos de José não queriam realmente jogá-lo em um poço. O plano original deles era matá-lo, mas o irmão mais velho de José, Rúben, interveio e acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Gênesis 37, 22. Ora, se alguém tinha direito de sentir ciúmes de José, era Rúben, porque Rúben era o filho primogênito, e o primogênito era aquele sobre quem deveria estar a honra. Todavia, Rúben abriu mão dessa honra em favor de José. Nessa situação com José, Rúben tinha dois propósitos como filho primogênito. Ele queria libertar José e ele queria levá-lo de volta a seu pai. Rúben era uma figura do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o filho primogênito de Deus, aquele sobre quem repousa o favor de Deus. Mas Jesus abriu mão de todos esses direitos e privilégios para que você e eu pudéssemos nos tornar filhos e filhas de Deus favorecidos. Jesus deixou as glórias do céu com um propósito duplo: nos libertar e nos levar de volta para o seu Pai. Rúben é uma representação de Cristo. José também é uma imagem de Cristo. José foi despido de sua túnica de muitas cores. Veja Gênesis 37, 23. Jesus foi despido do seu manto. Os soldados apostaram por ele. Veja Mateus 27, versículos 28 e 35. José foi vendido por 20 peças de prata. Gênesis 37, de 26 a 28. Jesus foi vendido por 30 peças de prata. Mateus 26, 14 e 15. José foi vendido por 20 peças de prata aos mercadores midianitas, mas eles levaram José para o Egito e o venderam com lucro. O preço de um escravo naquela época era 30 peças de prata. A história indica que José, no final das contas, foi vendido por 30 peças de prata também. José foi traído por Judá. Veja Gênesis 37, versículo 26 e 27. Jesus foi traído por Judas. Veja Mateus 26, versículo 25. Judá e Judas são a mesma palavra em hebraico. Os mercadores midianitas que levaram José para o Egito estavam carregando especiarias, bálsamo e mirra. Veja Gênesis 37, 25. O discípulo Nicodemos levou mirra e aloés ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Veja João 19, 39. José foi lançado em um poço e depois Deus o libertou daquele poço. Jesus ficou no túmulo por 3 dias e depois Deus o ressuscitou. Mas há uma diferença muito importante entre Jesus e José. Jesus não fez nada para merecer ser lançado naquela cova. Em vez disso, nós merecíamos ter sido lançados no poço. Nós pecamos e deveríamos ter sido lançados na cova por toda a eternidade. Mas Jesus foi à cova por nós, para que nós nunca tivéssemos de ir para lá. Ele passou 3 dias no Sheol, para que nós não tivéssemos de passar a eternidade no inferno. Jesus fez isso voluntariamente por você e por mim, e Deus não o deixou ali naquela cova. O Salmo 16, 10 diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro. Hebraico Sheol. Essa palavra também pode ser traduzida por profundezas, pó ou morte. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Essa foi uma profecia messiânica sobre Jesus, uma profecia que se cumpriu.
Deus não deixou o seu Filho unigênito em uma cova, e Ele não deixará você em uma cova também. Se você está em uma cova ou poço agora e parece que não há saída, tenho boas notícias. Jesus Cristo já esteve lá antes de você. Nosso Senhor e Salvador foi ao poço por você, e depois Deus o ressuscitou daquele poço, como primogênito de muitos irmãos e irmãs. Jesus Cristo morreu para libertá-lo de todo e qualquer poço. Ele morreu para que você pudesse ter vida. Receba o que Jesus fez por você. Ele veio para libertá-lo e para levá-lo de volta ao Pai. Você pode ter se afastado do dom que Deus lhe deu por ser alguém cheio de orgulho. Deus pode restaurar esse dom 100 vezes mais, se você simplesmente clamar a Ele. Faça simplesmente o que José fez. Faça o que Jonas fez. Clame a Deus do fundo desse poço. Diga: Deus, sinto muito. Tenho vivido cheio de orgulho. E quando você se humilhar e clamar a Deus, Ele o libertará de todo e qualquer poço. Ele o promoverá para além do poço. E Ele o exaltará para que você possa andar no destino que Ele planejou. Deus abençoe você. Até o próximo capítulo.